selecionei alguns modelos que são mais utilizados na pintura decorativa, tá? Como o mop, os papos de vaca, os redondos, os reikes, alguns pincéis modelos de seca, os chatos, os pituás, que são mais para extenso, e os angulares para sombra. Tá? Eu vou falar de cada um separadamente para a gente poder ver para que serve e como usar cada um deles. Eu vou começar com os chatos, que são os mais comuns que as pessoas mais conhecem. A gente tem diversos modelos e tamanhos, tá? Marcas, etc. Esses daqui são os da Royal. Você vai sempre encontrar uma variação de altura de cerda aqui, ó. Umas um pouquinho mais longas, umas um pouquinho mais baixinhas e essas bem baixinhas. Para que serve cada um deles? As mais longas e essas maiores a gente geralmente usa para fundo, tá? Para fazer a parte de baixo da peça ou para você fazer folha. Então, ó, sempre que você vai utilizar um pincel chá, se você for para usar para fundo, você vai hidratar o seu pincel, usa sempre a cerda inteira, tá? Não usa muito a sua pontinha para você não marcar e vai. Ou para fazer as folhinhas, que você vai sempre hidratar o seu pincel. Vou mostrar mais ou menos o movimento de uma folhinha, só para você terem uma ideia porque que eu preciso desse pincel um pouco mais curto. Vou carregar ele inteiro, a cerda inteira, não como eu faço sombra. Com o chato mais curto, que é esse daqui, você consegue fazer o movimento da folhinha. Já o chato mais longo, você utiliza ele geralmente para espaços menores, tá? Para você preencher quando você vai fazer a pintura. Tá? Então são esses aqui os chatos que a gente tem à disposição. Como eu já disse, aqui no Brasil é mais comum fazer as sombras com os angulares, tá? Independente do tamanho. Aqui eu tenho um da Fusion, dois Majestic da Royal, tá? Que é uma linha profissional. Mas a gente tem também dessa linha aqui, que é a Zen, que é uma linha nova muito legal também, tá? Tem um custo-benefício muito legal. Sempre que você for fazer sombra, hidrata o pincel. Sempre. Pode até deixar um tempinho ali pra... Vamos ver aqui. O processo da sombra. Hidrata o pincel com um paninho bem encharcado, ó, que não é na verdade para ele secar o seu pincel nem sua cerda. Você vai só tirar o excesso de água, principalmente dessa parte da virola. Vai sujar a parte mais longa do seu pincel e vai trabalhar ou numa bandejinha. O ideal é você trabalhar num papel paleta, tá? Que ele não corre a água e ele não chupa a água do pincel. Trabalhou bastante aqui? Vai na sua peça e vai fazer a sombra. Você vê que você não vai fazer isso, tá? Você tem que usar toda a sua cerda. Pode até deitar o seu pincel para lá e deitar o seu pincel para cá. O que eu não posso fazer? Se eu continuar passando o meu pincel aqui, a minha sombra vai começar a jogar a minha tinta lá para cima e eu vou ficar com uma linha, ó. Você tá vendo que a linha tá ficando cada vez mais forte? A minha tinta tá subindo cada vez mais e aí eu estrago a minha sombra. Vou usar um papel paleta, tá? É um papel muito legal porque ele não chupa a sua tinta, ele não corre a água e você pode usar, limpar, aí você, conforme vai precisando, você vai eliminando as folhas. Pode mostrar para que serve um pincel mop. Quando você faz a sua sombra, às vezes ela fica meio marcada, ou às vezes ela não fica tão bonita quanto a gente quer, ou eu quero dar uma suavizada nela, o que eu faço? Faço a minha sombra, pego o meu mop seco, que ele é uma cerda bem macia, e vou delicadamente bater na minha sombra. Eu não posso fazer isso, tá? Porque senão eu vou jogar minha tinta e ele vai sair da linha que eu quero. Então sempre em cima da sombra.
e sempre com ele seco. O próximo pincel que a gente vai falar é um pincel que é bastante usado também, principalmente quando a gente vai trabalhar com Bauer, esse tipo de pintura mais decorativa, tá? Mas na pintura assim de country, still life, a gente usa bastante também. A gente tem vários tamanhos, tá? Os maiores que a gente pode trabalhar para fazer um aquarelado, uma coisa assim. E os menores, que servem tanto para você chapar espaços pequenos, como também para você fazer as pinceladas, tá? Como que eu vou trabalhar se eu quiser fazer um aquarelado? Deixa eu pôr uma tinta mais escura. Sempre hidrato o pincel. E aqui no caso eu vou até utilizar a quantidade de água que fica dentro da cerda para trabalhar. Ou, se eu estiver trabalhando de uma outra forma, se eu estiver trabalhando com stencil, se eu quiser dar um acabamento com stencil, uma pincelada, eu posso usar este mesmo pincel para fazer a pintura do Bauer, coisa assim, ou a pincelada, ou alguma coisa que eu queira fazer maior. Tá? Eu vou fazer isso tanto com esse ou esse. Se o espaço pequeno for para aquarelar, eu posso usar um pequenininho. Se for para fazer uma pincelada menor, eu posso usar até para uma coisinha pequena, tá vendo? Esse da Zen também é uma qualidade muito legal e ele tem todos os tamanhos dos redondos. Se você não quer investir em um profissional, ele é uma excelente opção. Outra utilidade para o pincel redondo, que é bastante utilizado na pintura country ou na decorativa, é para você fazer o ninho ou aqueles arabescos de acabamento, sabe? Aqueles que você vai com o pincel bem em pé para você conseguir uma coisa fina e uma coisa mais larga, tá? Para eu conseguir esse efeito tanto no pincel redondo quanto no filete, o meu pincel tem que estar bem em pé e eu vou pegar o pincel com a ponta dos dedos, para eu ter esse controle aqui, ó. E aqui, ó, só para ilustrar, dá para aparecer aqui. Isso daqui, ó, mesmo que ele estiver seco, você consegue limpar e reutilizar, tá? Vai chegar uma hora que ele vai ficar muito ruinzinho, aí você arranca a folha e começa numa próxima. Agora nós vamos falar dos pincéis que dão os efeitos. Vamos começar pelo Reiki. O Reiki é um pincel que, se você prestar atenção, ele é desfiadinho na ponta. E a gente tem eles em dois formatos. O chato, tá vendo que aqui nem um pincelzinho chato, mas e o Filbert, que é como um língua de gato. Para superfícies, para espaços menores, eu acho mais fácil você trabalhar com o Filbert, porque ele não deixa tanta marca nos cantos. Agora, para superfícies grandes, você pode usar o chato, tá? Eu acho que para quem não está acostumado, o Filbert é mais fácil de trabalhar, tá? Sempre, mais uma vez, hidrata o pincel. Eu vou usar aqui o chato. E para você trabalhar com o seu Reiki, você vai pegar a sua tinta com um pouco de água. E vai abrir a sua cerda ainda aqui. Porque se eu simplesmente carregar, ele não vai fazer, na hora que eu for pintar, ele não vai fazer tanta lista. Então abre um pouco a sua cerda para elas se soltarem. E com ele sempre em pé, você vai fazer. Você não pode apertar o seu pincel chegando na parte cheia dele, tá? Essa parte cheia, ela serve só para segurar a tinta para você poder trabalhar. Então você carrega, abre um pouco a sua cerda. Se você quiser depois carregar só a pontinha, ó, e aí você vai fazer o seu trabalho, ó. Se for fazer um cabelo, uma barba de Papai Noel, sei lá. Outra linha de pincel para efeito são os pitois, tá? Que você vai achar eles no modelo mais chatinho ou no modelo mais arredondado. Tem alguns kits que vêm dos dois tamanhos. Eu particularmente prefiro o redondinho, que eu acho que pro stencil, pro que a gente usa,
mais legal. Eu vou usar esse daqui para mostrar como que a gente trabalha com stencil. Sempre seco, vai pegar a pontinha do pincel com um pouquinho de tinta, tira o excesso, pode ser aqui no papel ou no papel toalha. Foi isso a stencil onde você quer trabalhar. Eu gosto de trabalhar com ele, dependendo do que eu for fazer, né? Mais esfumaçando do que propriamente batendo. Aí se eu for trabalhar com outra cor, ou sei lá, jogar um amarelo aqui, eu vou ter que pegar um outro pituá. Então o pituá é um pincel que a gente tem que ter vários tamanhos. Modelo de pincel são os filberts, tá vendo? Que ele é o língua de gato, que ele é meio arredondado em cima. Tem muita gente que usa ele para chapar também, porque ele não tem os cantos, igual o chato, que às vezes as pessoas têm mais facilidade, principalmente se você vai fazer um úmido sobre úmido, um manchado, ou para você fazer pétalas de margarida. Tem gente que faz folha também com ele, utilizando o pincel de que forma? Ou eu usando ele apoiando e girando a ponta, ou indo com ele na diagonal, ó, na diagonal, do ladinho de lado, pra gente poder assentar, ele abrir e você já fazer a ponta. Ou você assenta, usa ele chatinho mesmo, assenta e dá uma virada no fim, ou você carrega e vai com ele de lado, assenta até que ele abra e simplesmente vai saindo, tá? Nesse caso você não precisa girar. Outro pincel que a gente usa bastante para efeito, tanto de urso, de pelinho, de matinho, graminha, é o pata de vaca. Que a gente não pode ter muita dó para usar, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir toda a cerda dele, tá? Quanto mais solto ele tiver aqui, melhor. Eu gosto de usar ele também seco, só umedecido com a tinta, tá? A gente carrega ele. Bate ele para ele abrir mais. Vai batendo devagar. Cuidado que a gente tem que ter para não começar a fazer, ó, bolinha. A gente bate próximo um do outro, sem que a gente suma com o fundo. Para fazer a roupa do Papai Noel, você passa uma cor escura, que no caso eu passei um cinza escuro, e você vai batendo. Quanto mais carregado o seu pincel, mais de leve você vai bater para fazer essas luzes mais claras, tá vendo? E também usei o pata de vaca bem menos carregado para bater esses stencils aqui, ó, e você conseguir esse efeito meio falhado, que também fica bem legal. Um dos pincéis mais temidos das minhas alunas, um filete. Por quê? Porque ele é... Eu não digo que ele seja chato de usar, mas você tem que ter todo um macete para você conseguir um efeito legal e um pincel bom. Não adianta eu querer usar para fazer um detalhe, um filete que eu deixei dentro do tanquinho e ele ficou assim, ou um filete que a gente colocou de volta no protetor e as cerdas todas foram para baixo, tá? A gente tem alguns tamanhos de filetes. Esse mais longo o pessoal geralmente usa para fazer escrito, ou quem gosta, tem mais habilidade de usar o longo, usar para fazer arabesco, tá? Eu particularmente prefiro esse tanto para arabesco quanto para detalhe. Ele não é muito longo, tá vendo? Ele também não é bem curtinho. Então ele retém uma quantidade boa de tinta, mas não é muito longo, tá? Do mesmo jeito que a gente trabalhou o reiki, a gente vai trabalhar com ele. Ou seja, bem em pé. Toda vez que eu vou trabalhar com um filete, eu preciso diluir um pouco a minha tinta. Não é aguar a tinta, tá? É só diluir e tirar o excesso. Eu não posso simplesmente pegar a minha tinta e ir com um pincel com a cerda carregada dessa forma. Então eu vou tirar o excesso. Apoio na minha peça, bem em pé e bem de leve para você conseguir fazer o efeito que você quer.
sempre hidrata a tinta, tira o excesso do pincel, que você vai ter um controle bem maior daquilo que você quer. E, inclusive, os galinhos que a gente fez com os redondos, se o trabalho for bem pequeno, ó, você também consegue assentando o seu filete. Trabalhar com filete, às vezes você precisa fazer uma linha bem longa e que ela precisa ficar uniforme. Qual é o problema que as pessoas mais têm? Geralmente elas usam esse espaço aqui de trabalho, ficam presas no pulso, tá? Para você conseguir fazer trabalho assim longo, você tem que abrir o seu braço ou no seu cotovelo ou no seu ombro, que aí você consegue, ó, levar o seu pincel aonde você quiser. Se eu estiver trabalhando no meu pulso, meu espaço é limitado. Cada vez que eu for fazer um pedaço, eu vou ter que levar meu braço, minha mão junto. Outra linha de pincel que a gente usa bastante também são as de luz seca, tá? Tem muita gente que usa os próprios pituás para fazer isso. Eu particularmente não gosto, eu gosto de usar o pincel próprio para isso. A gente tem alguns, tá? Dessas linhas mais arredondadas e das linhas mais chatinhas. Tudo vai depender do efeito que você quer. E tem agora a linha da Royal, que são os luz crescente, tá? Que eu particularmente adoro muito usá-los aqui nas pinturas decorativas. Qual que é a diferença? Ah, para que eu uso um, para que eu uso o outro? Se eu for fazer uma luz grande, uma luz mais arredondada, que ocupa um espaço maior, eu vou usar estes daqui. O que a gente faz? Pega a tinta, como o próprio nome diz, é luz seca. Tiro bem o excesso no papel e vou na minha peça, tá? Então, essa aqui é uma peça de uma aluna que tá fazendo um Papai Noel, que eu vou só para demonstrar aqui uma luz maior, tá? Não que ela esteja correta, mas é uma luz que eu quero que ilumine bem o centro, mais arredondada, tá vendo? Uma luz maior, sem muito limite. Agora, se eu for querer acentuar uma parte mais clara, eu vou usar um pincel mais chato. Vou limpar, tirar o excesso e vou trabalhar ele mais posicionado. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos pincéis, a sua utilização, principalmente esses que a gente usa mais para pintura decorativa, manda pergunta que de repente a gente monta um outro videozinho mostrando mais detalhado, tá? Porque são muitas opções, não dá também pra gente detalhar demais cada um deles. Mas eu espero ter ajudado vocês. Obrigada, até a próxima.